Boa noite, muito boa noite. Cadê o povo? E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite, gente. Quem estiver aí online já vai mandando aí nos comentários para a gente acompanhar. Fala um pouquinho de vocês, de onde vocês são. Renata Nascimento, Alba Villanova, boa noite. Giovana. Vai mandando aí, pessoal. Minha mãe. É? Alba Villanova é minha mãe. Professora, aí, ó, tá minha filha. Agora eu botou pressão, né? Professora. Pois é. Vão mandando aí de onde vocês são, para a gente saber de onde vocês estão assistindo. Bacabal, Maranhão. Tamires. Ó. Oi, Ivan. Vamos falar de embrião, no iPad aqui não aparece o chat junto com... Viu, Gabriel Ivan? Toledo. No iPad Gabriel não aparece Toledo, o chat. Viena, Rondônia. Eu até estive em Rondônia dando curso lá. Pernambuco, Paraná, Cascavel, Caliel, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Guilherme de Poços de Caldas, Minas Aí, ó, Gerais. isso aí é gauchada. Caliel foi meu estagiário. Caliel, de Cachoeira. Foi meu estagiário. Futuro aspirador de vaca, tá? Futuro aspirador de vaca. Por isso que ele tá nessa live, né? Andréia Silva, Goiânia, São Luís. Ó, Chapecó, lá da... Grande colega e amigo de faculdade. Satisfação em estar na presença de vocês. Satisfação é toda nossa em te ter presente, Gabriel. Com certeza. Ó, Caliel, mandando um abraço aí pro Patrick, ó. Legal, Caio legal, Oliveira, legal. boa noite. São João da Boa Vista, São Paulo. Bom, começa agora, espera mais um pouquinho. Como é que tá aí, Ivan? Que eu não tenho acesso aqui a quantidade. Cara, eu não consigo ver o chat. Eu tenho que mudar aqui no iPad para poder ver os comentários e o... Mas eu vou me virando aqui, vou me virando. Tá, nós somos 50 pessoas agora, Ingrid. É porque não tem como eu abrir meu Instagram agora. Tá. Mas tá, o pessoal tá chegando, hein? Bom, tem algum aluno meu aí presente nessa live, gente? Agora são 8h04, né? Acho que a gente pode enrolar mais um pouquinho. Me fala aí se tem algum aluno meu. Deixa eu procurar aqui nos comentários. Jonathan, melhor que Netflix isso aqui. Eu também acho, Jonathan. Muito melhor. Hernandes, boa noite. Rony Vieira, de Rio Grande do Sul. Bauru. Michael, Campo dos Goitaquazes. Jéssica, de Xinguara. Cadê o Faria aí, para ser conterrâneo dela aí de Xinguara? Pessoal, conta a Jéssica é sua aluna. Ela colocou eu. A Jéssica é sua aluna, ela colocou eu. Ó, Lara Leal, minha aluna. Wesley, boa noite. Paulo Vitor, cheguei da UniBH e já corri para a live. Ó, o Paulo Vitor devia estar na minha mesa redonda lá na Uni. Jéssica, minha aluna. Emily, minha aluna. Lucilene, minha aluna. Henrique, tem sim. Ai, que coisa boa que tem aluno meu aqui. Fico muito feliz e honrada. Obrigada, Jéssica. Oi, de quanta mesa redonda você foi hoje? Hein? Não. Quanta mesa redonda e reunião online você foi hoje? Não, nem me fala. Minha vida é super corrida, Patrick, igual a sua, só que de férias, não. O Ivamari, tem base, ó. Tem base. Ela tá de férias e tá assim, ó, 100% no marketing digital de férias. Olha, como não, e ainda tô a dona Alba fala, quando descansa carrega pedra. Isso. Tô corretando cavalo, vendendo cavalo lá pro Pará. Por isso que carrega pedra. Por isso que eu tô todo dia montando cavalo, que eu tô selecionando os cavalos que eu vou levar pra lá, que já tem tudo encomendado. E aí tô mexendo Você tem que levar uns crioulos pra lá, que você quer cavalo manga larga pro Pará, ué. Tem que levar crioulo pra correr vaca lá. Que correr vaca, menino? O povo quer cavalgada. Aí, Ivamari, olha, batiram a ferida, Ivamari. Certeza que é criadora de manga larga. Certeza. Meu avô era presidente do núcleo do Manga Larga Machado lá em Valadares. Então, assim, eu nasci no Manga Larga Machado. Olha aí. Ó, vocês não estão tomando água, não é porque eu tomei alguma coisa, não, tá? É porque aqui no Pará é complicado. No Pará. Aqui no MT é complicado, hein? Bom, o MT é complicadinho para coletar vaca. Que a gente pode começar agora.
Patrick, você é nosso convidado especial da noite, né? Você tá. Eu não vou nem dizer que você está entre os melhores, eu considero o melhor da aspiração aqui, não só no Brasil, né? Mas eu creio que mundial mesmo, você está acima de muitos outros aí. E usa também das melhores ferramentas. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você ingressou na aspiração folicular, e depois disso eu quero também entender um pouquinho do que é aspiração folicular, que eu acho que o pessoal tem muita gente muito crua aí. Mas como que você começou? Você teve alguém para te ajudar, para te ingressar nessa área? Como é que foi? Bom, primeiramente, muito boa noite para todos aí. Se a minha internet falhar um pouquinho, vocês me falam, tá? Porque para mim tá chegando meio falhado o seu áudio, Ingrid. Então, você sabe que eu tô em Juara, no Mato Grosso, né? Tá? Tá bom. A live tá muito pesada, é uma energia muito boa. Bom, eu vou falando meio pausado e você vai me fala se tá assim, se tá ok, ou se tá assim, se tá... Vai, tá, menino, vamos lá. começa. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Eu formei num ano que muitos de vocês não tinham nascidos ainda. Eu formei no ano 2000 na PUC, Rio Grande do Sul, lá em Uruguaiana, nos Pampas, próximo aos Pampas argentinos. Você sabe que quando eu vim fazer estágio em Araçatuba, numa central de coleta de embrião. E eu sonhava em mexer com reprodução desde que eu entrei na faculdade. E eu tive a oportunidade, e não digo, acho que foi até sorte, de conhecer uma pessoa numa hora muito importante da minha vida. Eu conheci o pessoal que estava começando a FIV no Brasil. A FIV é uma técnica bem nova, tá? Das biotécnicas, ela é a mais nova. E hoje é a que mais se faz. Eu conheci uma pessoa numa fazenda que foi aspirar umas vacas. E uma coisa engraçada que eu nunca esqueci, o veterinário da fazenda, ele coletava embrião na época, a fazenda trabalhava com inseminação, era uma fazenda muito grande, chamava Fazenda Cafezinha, era de uma família muito grande de nelorista, chamava Central VR, e usavam todas as ferramentas que tinham na época, mas a ferramenta principal era a coleta de embrião convencional. E eu vi por conta disso, que eu queria mexer com embrião, eu queria mexer com reprodução, eu queria mexer com embrião. E aí, quando o veterinário me falou assim, Patrick, vai vir um cara aspirar umas vacas, eu fiquei pensando assim e falei, mas o que é isso? O que é isso? Aspirar umas vacas? Eu nunca tinha escutado falar no termo aspirar umas vacas. Eu estava formando no 5º ano no estágio obrigatório. Eu falei, não, é uma técnica nova, que você vai com uma agulha no ovário, você coleta os óvulos, aí esses óvulos são maturados dentro de um laboratório, aí você faz embrião a partir disso, chama fecundação in vitro, e o que ele vai vir fazer chama aspiração. Ovum pickup, a abreviação em inglês. Eu falei assim, caramba, cara, mas já tá nisso. Eu falei, cara, já tá nisso. Eu vim saber sobre TE, que eu tive um slide, que na época era lâmina, sobre TE. Só TE, o professor explicou o que era TE, coletava embrião de vaca. Eu fiquei impressionado. Aí fui, assim, muito ansioso para a fazenda e conheci esse cara. Esse cara era um paulista, não tinha tanta prática com vaca, mas ele sabia da técnica. Ele tinha aprendido a técnica por uma curiosidade muito engraçada também. Um peão ensinou ele, porque um cara veio dar uma pessoa dos Estados Unidos veio dar um curso na USP, ele não foi no curso, e aí o peão falou para ele mais ou menos como é que fazia aspiração. E o cara ele botou a cara e treinou e aprendeu. O André Dayan, que na época foi dos grandes nomes da FIV, e é ainda até hoje, se vocês procurarem a citação da Dayan é muito forte ainda, com artigos anteriores, de 2000 e pouquinho, e o André aprendeu a aspirar assim. Eu falei assim, cara, se esse caboclo aprendeu a aspirar assim, eu vou aprender a aspirar esse negócio. Aí pedi um estágio por Luiz Fernando, me arrumar um estágio na Vitrogênio, não me deu nem conversa. Não, eu tenho muito estagiário, tem uma lista aí de 3 folhas de estagiário, não te dou estágio porque não pode dar estágio. Aí eu fui no cara, no veterinário, implorei, pelo amor de Deus, me arruma um estágio nessa empresa, me arruma um estágio. O Luiz Fernando me deu uma baita de uma mão, foi lá, falou assim, André, arruma um estágio para esse gauchinho, porque ele é muito gente boa, papapá. Falou assim, aí ele falou assim, olha,
eu até preciso contratar algumas pessoas, o meu negócio está turbilhonando, eu estou com um negócio na mão que vai revolucionar a pecuária mundial e eu preciso de contratar gente. Se esse cara tiver perfil, eu dou estágio que eu quero contratar pessoas. E o veterinário me deu um dos maiores empurrão da minha vida. Falou assim, não, leva ele que você vai acabar contratando ele. Fui para a Vitrogen, em uma semana eu liguei para minha mãe e falei assim, ó, negócio é o seguinte, eu recebi uma proposta para vir embora, eu vou ficar aqui. Ela falou, como assim? Você foi para fazer estágio, você está falando em ficar, você tem 21 anos, eu formei muito novo, formei com 21 anos. E aí ficaram impressionados em casa, como que você vai ficar, não conheço ninguém, gaúcho é muito pé atrás, né? Como é que eu vou deixar meu filho embora e papapá? Resumindo, fiquei na Vitrogen, comecei a selecionar o ósito e meses depois estava aspirando. E me deparei com o mundo da FIV, literalmente o mundo. A Vitrogen era a única empresa que fazia FIV comercial no mundo. Não existia FIV nos Estados Unidos, só existia no Brasil. O Brasil de clima tropical tem condições absurdas de fazer FIV, porque tem receptora, tem comida para receptora, tem clima ameno, clima bom, tem pasto, tem tudo. Então, a FIV pegou o Brasil como celeiro para se desenvolver. E isso aconteceu. Isso aí já tem 23 anos que aconteceu isso, e hoje somos líderes mundiais no que eu faço, fecundação in vitro, aspiração folicular, junto com os Estados Unidos, e por muitos anos fomos líderes isolados, o Ivan sabe disso, mora nos Estados Unidos, mas o Brasil liderou aí por quase 12, 15 anos o mundo da FIV. Então, assim, comecei muito jovem, aprendi uma técnica que ninguém sabia, e aí, minha filha, aí a gente nadou de braçada, porque durante 3 anos a Vitrogen e a gente pôde conhecer todas as fazendas que você imagina. Então a gente pode dizer que você foi um dos aqui da FIV aqui no Brasil, né? Eu fui a terceira pessoa a aspirar do Brasil, com certeza sou a que mais fiz até hoje no mundo, por tempo, tem 23 anos que eu aspiro. As outras pessoas, o André já parou, o Márcio que fazia não faz tanto. Então, e aí veio um outro todo amigo mundo meu. Que faz isso hoje, passou pela sua mão, foi seu estagiário de alguma forma. No começo sim, né? Mas depois vieram outras empresas e formaram outros centros de treinamento, enfim. Mas a gente treinou muita gente, sabe? A gente treinou, eu acho que dos 10 aspiradores que tem no mundo, 5 eu treinei. E deixa eu te perguntar, explica um pouquinho o que é aspirar a vaca, porque eu tenho certeza aqui que tem muita gente que não tem a menor noção. Mas assim, rapidinho, onde que ela se encaixa na produção in vitro de embriões? Como que ela começa? Por que a gente aspira a vaca? Bom, a FIV, né, fecundação in vitro, ela é a terceira biotécnica que depois da inseminação e depois da coleta, ela veio para liderar essa produção de embrião. Por que produção de embrião? Quando você fala em melhoramento genético, e o Brasil hoje também é um celeiro de melhoramento genético, somos o país que mais exporta carne no mundo, somos o segundo rebanho mundial, só perdemos para a Índia, em relação a números, só perdemos para os Estados Unidos em produção de carne, mas exportamos mais do que os Estados Unidos, então assim, somos o berço da pecuária, né? A Índia tem mais gado, mas não usa esse gado como o Brasil usa, não usa as qualidades do gado como o Brasil usa. Então, melhoramento veio de encontro com a produção. Qual que era a melhor ferramenta para produzir animais? A FIV. Por quê? Você vai com uma agulha no ovário de uma vaca em qualquer momento, ela pode estar gestante, ela pode ser novilha jovem, uma bezerrinha pré-púbere, você consegue tirar folículos, tirar óvulos, porque ela tem folículos no ovário. A fêmea mamífera, ela nasce com todos os seus óvulos dentro do ovário. A partir da puberdade, eles começam a vir para a periferia e começam as ovulações. Antes mesmo disso, eles estão na periferia, eu consigo ir com uma agulha e tirar esse óvulo. Então, assim, é uma técnica muito fácil de fazer. Os laboratórios se especializaram e viram esse gargalo e começaram a investir nas técnicas de FIV também. Então, se treinaram bons aspiradores para tirar óvulo, se desenvolveram bons laboratórios e bons transferidores nós já tínhamos. Todo o pessoal de TE que foi contra no início, foi contra a FIV, virou nosso amigo, virou nosso aliado. Eu dei aula para pessoas que eu era fã na faculdade, porque os caras não entendiam de FIV, mas entendiam de coleta de embrião. Pessoas com 40 anos de coleta de embrião vieram em workshops que eu ministrei, entendeu? Entendi.
Então, explica um pouquinho da diferença entre coleta de embrião convencional e a FIV. Na coleta de embrião convencional, você usa um sêmen, você faz um protocolo hormonal na doadora, insemina ela, ela produz os embriões dentro do útero dela, você coleta os embriões do útero dela através de uma lavagem uterina, você classifica os embriões em invase e transfere nas receptoras. Na FIV, você não precisa do útero da doadora, você precisa só do ovário. Então, uma vaca velha, uma vaca que não dá mais cio, uma bezerrinha, como eu acabei de citar, uma vaca gestante, ou qualquer vaca em qualquer momento, ela é doadora para FIV. Não tem que ter preparo hormonal. Então, você vai numa fazenda, hoje eu estava numa fazenda, eu coletei até chegar em 1.200 óvulos. Eu coletei 20 vacas, deu os 1.200 óvulos, eu parei de aspirar. Então, a FIV é muito previsível e muito fácil de ser implantada. Você tira o óvulo imaturo, você matura ele no laboratório, hoje já no transporte para o laboratório, você fecunda ele, que é juntar o sêmen com o óvulo já maturado no laboratório, você cultiva ele por 7 dias e ele está pronto para ser congelado ou ser transferido. Então, é uma técnica muito fácil de ser aplicada. Patrick, aqui deixa eu fazer uma pergunta, porque eu acho que é importante, conecta com o que você está falando. Como que nós falamos do passado, agora como que você vê o presente e o futuro, né, para os embriões? Porque nós temos uma galerinha aqui do embrião que a gente tem que mostrar para eles o futuro. Como que você vê o futuro da fertilização in vitro, próximos anos? Oi, Mário, depois a gente pode até pegar um gráfico aí, eu te passei um gráfico da IETS hoje que mostra esses números, mas a FIV ela vem crescendo em passos largos, cara. Olha, vocês observem aí, ó. Embrião in vitro é o pontilhadinho menor ali, embrião in vivo é o pontilhado do meio. Vocês observem que em 2015 a gente passou a produção de embrião, só que esses são números do mundo, tá? Esse é uma tabela da IETS, que é a Sociedade Internacional de Tecnologia de Embrião. Por que até 2015 tinha muito embrião in vivo? In vivo é a coleta de embrião, tá? In vitro é o que a gente faz, que é FIV. Por que tinha muito número de embriões ainda altos? Porque nos Estados Unidos se fazia muita TE. A partir do momento que a FIV entrou nos Estados Unidos, o Ivan Mário fez parte disso, o Ivan Mário ele capitaneou a empresa que levou a FIV para os Estados Unidos. Inclusive, nós estamos com a autoridade máxima aí. Acho que o cara que mais montou laboratório fora do país foi o Ivan Mário, sem dúvida, né, Ivan Mário? Montou vários laboratórios no mundo inteiro, trabalhava numa multinacional na época, essa multinacional hoje é líder mundial em produção de embrião in vitro. Então, a partir de 2015, que essa empresa foi para os Estados Unidos, o americano começou a fazer FIV. E aí, os números da FIV subiram assim, ó, astronomicamente. Mas se você vê a linha pontilhada, só os números de FIV, olha o tanto que cresceu ano a ano, ó. Então, assim, impressionantemente, os números vêm crescendo muito a passos largos, porque nós estamos hoje num país que tem muito como produzir, tem muito como crescer. Esses números aí que chegam em 2021 ali, a gente passou de 1 milhão de embrião ano. Isso aí é muita coisa. 1,5 milhão de embrião ano transferidos em 2021. Gente, é muita coisa. Desse 1,5 milhão, 764 mil embriões foram nos Estados Unidos e 690 mil embriões foram no Brasil. 88% desses embriões estão nas Américas, por conta dos Estados Unidos e Brasil. Então, a gente está num país que é líder, junto com os Estados Unidos, mundial, detém 88% da produção do mundo. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, assim, tem como crescer muito mais e vai crescer muito mais, não tem como segurar isso aí. O melhoramento genético, a gente vê todos os dias, a gente é muito ligado. Eu moro em Uberaba, a gente é muito ligado, eu tenho um stand dentro da BCZ, acompanho todas as exposições, as principais exposições do gado zebuíno são em Uberaba, porque Uberaba é a capital do gado zebu. O gado zebu é 90% do gado do Brasil, é o que mais cresce, e assim, e o gado zebu vai muito bem na FIV. Então eu consigo ver
por conta de melhoramento genético que não tem volta. Cada vez vai se fazer mais embrião para atender a carne e o leite do mundo. Ô, Patrick, e se... Acho que pode parar de compartilhar essa tela aí. Ô, Patrick, e se esse mercado ele cresce tanto, por que você acha que ele é tão carente de profissional? Você acha que é porque não tem acesso, as universidades não falam tanto disso? Você acha que é porque os veterinários não dão muita acessibilidade para o pessoal? Você acha que onde é que falha essa mão de obra que está carente? Ô Ingrid, eu acho que são duas coisas que puxam isso aí para trás. Primeiro são as universidades que não dão muito acesso e elas não têm como dar muito acesso, porque é uma técnica, ela é bem difícil de treinar, porque você tem que se dedicar, você não tem como pegar uma turma de 60 alunos e treinar essa turma para aspirar a vaca. Você teria que pegar um aluno ou dois que queiram para eles treinarem e sim eles aspirarem as vacas. Então a faculdade dá pouca coisa, os professores eles não sabem fazer a técnica, eles não têm que saber, eles não vivem disso, né? E quando você sai para o mercado de trabalho, o mercado está tão apertado que um veterinário que aspira não tem tempo para ensinar. Tem tanto poucas pessoas que aspiram que ele não tem tempo. E tem um outro gargalo muito importante, o material não é barato. Para você treinar em Novo Lar, você compra um aplicador e uma meia dúzia de bainha e treina. Para você treinar aspirar, você tem que comprar a bomba de vácuo, o ultrassom, a guia vaginal, a lupa, a placa aquecedora. Você tem que comprar uma série de coisas, os filtros, os insumos todos. Então é caro treinar, entendeu? Então, eu acho que falta o quê? Falta o pessoal tentar se unir ou tentar comprar ultrassom mais barato. Hoje em dia todo mundo troca de ultrassom, ultrassom mais sucateado. Ultrassom, né? Ultrassom que não se usa mais para o dia a dia, porque são mais pesados, mas que são muito bons para aspirar. Um Aloca 500, a imagem dele é muito parecida com o meu Evo 2, que custa, assim, 50 vezes mais, entendeu? Então, assim, a tecnologia está aí para nos ajudar, a gente vai melhorando as coisas, mas eu sou um profissional que vivo disso. Eu tenho que ter um ultrassom bom. Um cara que vai treinar, ele pode ter um ultrassomzinho para começar mais barato, entendeu? Só que, assim, eu acho que isso é pouco divulgado, dentro de tá? todas as áreas, a área da OPU, né, da aspiração, é a mais cara para você ingressar, então. É a mais cara por conta dos equipamentos, mas tem um outro detalhe, isso não é muito divulgado, Ingrid, sabe? Talvez as pessoas que fazem não tenham interesse de ter novas pessoas que fazem, entendeu? E eu penso totalmente diferente, eu penso, cara, uma hora eu vou aposentar, eu penso, sempre fui empresário, eu virei empresário com 26 anos, eu virei empresário. Eu saí da empresa que eu trabalhava e tive que montar uma empresa. Então, assim, você montar uma empresa, você vê realmente o que você tem que fazer para crescer. Então, assim, na minha visão de empresário, que sou hoje, vivo disso aí já há muitos anos, você tem que dar oportunidades para outras pessoas fazer pelo bem da pecuária nacional. Tem que ter escolas, mas escolas que pessoas que fazem a técnica sejam os professores, entendeu? Tá faltando isso aí, eu acho, no Esse mercado. É um ponto interessante, Patrick, porque eu acompanhei muito bem esse crescimento do mercado do embrião e hoje a grande dificuldade, eu tenho dado consultoria para vários laboratórios e a grande dificuldade do pessoal é treinamento, é informação, porque ao longo dos últimos anos, os profissionais que eles detinham conhecimento, muitos já aposentaram, né, e foram ficando aquela turma que é muito prática, mas tem pouco conhecimento teórico sobre o assunto, e a informação vem se perdendo. Então, para quem está começando, é muito difícil, porque quando você entra num negócio que você não tem a informação, você não consegue se desenvolver e você não consegue se avaliar. Né? Falar, eu estou performando bem, eu estou performando mal, aonde que eu posso chegar? Então, eu concordo com esse ponto que vários profissionais seguravam, né, a informação, não treinavam, não tiravam as dúvidas e isso compromete a técnica, né? E você, na parte do treinamento mesmo, o pessoal está falando aqui, né? Eu tenho dificuldade de ter receptora, de ter material para treinar. Como que você se desenvolveu, né? Você falou um pouco, mas vamos dar uma luz para o pessoal aí, como que eles podem se desenvolver mais na área.
Como que pode dar esse pontapé inicial, sabe? Porque eu acho que muita gente tem interesse, mas não sabe nem por onde começar. Eu começo como? Acompanhando o veterinário. Esses veterinários, eles dão estágio mesmo? Como é que é para uma pessoa, um estudante que está assim, no final da sua faculdade e quer começar nessa área, porque é uma área muito boa, muito promissora, mas qual que é o primeiro passo dele? Ô Ingrid, é uma área, ela é bem complexa, tá? O que eu vejo hoje? Com a necessidade de pessoas treinadas em um curto período de tempo, as multinacionais, as grandes empresas pularam algumas etapas. Quando eu treinei, a primeira coisa que você aprendia era selecionar ósseo. E hoje em dia, nenhum veterinário sabe selecionar ósseo, ou 95% do veterinário não sabe selecionar ósseo. Eu sei selecionar ósseo. Então, calma. Antes que o povo estranhe, primeiro você aspira, os ossos são aspirados, levados para a bomba e tudo mais, e tem uma pessoa específica para selecionar os ossos que estão viáveis, os melhores. Isso. São duas pessoas que vão para a fazenda. Vai o veterinário que aspira. Vai o veterinário que aspira e vai o selecionador de ósseo. É um técnico treinado, pode ser veterinário, pode ser biólogo, ou pode ser apenas um técnico treinado, que ele vai receber o óvulo dentro de um tubinho de 50 ml, um tubinho Falcon. Esse aspirado está ali dentro, ele está com sangue, porque você vai com a guia até o final da vagina e você fura. O final da vagina, no fórnix vaginal, você entra com a agulha para a cavidade abdominal. Você pega o ovário, encosta no transdutor, que manda a imagem para o ultrassom, e você vai com uma agulhinha ali e vai furando os folículos. Depois nós temos até um videozinho aqui, que o Ivan Mário pode até subir para mostrar para o pessoal. Essa agulhinha coleta esse óvulo. Aí eu mando para o laboratório. Aí esse selecionador, ele pega esse aspirado, ele vai lavar esse aspirado, vai colocar num filtrinho, como se fosse uma peneira, e vai colocando líquido até ficar clarinho, põe dessa peneira, desse filtro, e coloca numa placa de Petri, que é uma placa de plástico, tá? E vai para uma lupa, ele faz uma contagem, um rastreamento e uma seleção desses óvulos. Por que o veterinário, o veterinário tem que saber selecionar óvulos? Para ele auxiliar o cara que está a campo. Ele não consegue ver se a aspiração dele está sendo bem selecionada se ele não souber. Então, quando a gente treinava, a gente começava pela seleção de ósseo. É que nem você montar uma churrascaria e o dono não saber assar carne. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Entendi. Você tem que saber da técnica. E há necessidade de demanda de pessoas treinadas muito rápido pular essa etapa, por exemplo. Eu já vi várias pessoas treinando, começando a treinar, por exemplo, vai lá treinar, beleza, você vai treinar, você arruma receptora numa fazenda parceira, receptora de descarte, do amigo seu ou do sítio do pai, e vai treinar. As pessoas começam aspirando. Elas não sabem nem anestesiar vaga, que é furar folículo. Gente, quando nós ia treinar, eu deixava as pessoas dias fazendo imagem de ultrassom com a mão, colocando a guia, pegando o ovário e fazendo imagem desse ultrassom para falar assim, ó, aquele folículo que está lá em cima, eu vou trazer aqui para baixo, vou arredondar ele para onde sai a agulha. Agora traz o outro, vou trazer o outro, vou dar um tombo no ovário. Então, assim, a gente tinha processos de treinamento que as pessoas pulam hoje. Isso aí dificulta o quê? A pessoa ficar pronta e ficar sabendo fazer realmente. Algumas pessoas me mandam imagem pelo Instagram mesmo. Eu treinei, eu já estou aspirando, eu estou indo em cliente. Mas quantas vagas você já fez? Eu já fiz 40. Eu falei, o quê? O nosso treinamento era 500 vacas para você começar, tipo, pegar a mão. Você não saía para cliente com menos de 1.000 vacas treinadas, entendeu? Então, assim, os caras saem despreparados. E aí o que acontece? Dá problema. Ele vai numa fazenda que o aspirador é experiente, que foi antes que ele tira metade dos ossos, ou ele causa uma aderência numa vaca, ele entope a agulha. Então, assim, hoje em dia tem muito parâmetro. Qualquer peão sabe se o veterinário sabe aspirar ou não sabe. Quando eu comecei, não tinha esse parâmetro, tá? Então, eu comecei muito jovem, mas não tinha esse parâmetro. Hoje em dia já tem. Então, assim, se pulam etapas de treinamento que eu acho que não deveriam pular, entendeu? E por o quê? Por não ter acompanhamento. Às vezes não existe mais escola de treinamento. Existem o quê? Eu contrato 5 veterinários, eu boto treinar. Mas quem que treina? Ah, não, eles que treinam. Eles têm ultrassom, eles têm vaca emprestada, eles vão lá treinar. Mas quem acompanha? Mas ninguém acompanha, vai um selecionador. Gente, o selecionador não sabe aspirar. Como é que o selecionador vai acompanhar um aspirador se ele não sabe aspirar?
entendeu? Então, assim, tem umas coisas que tem que ser ajustadas. Mas isso é questão de mercado, né, Vamara? Assim, as empresas cresceram, precisam de uma demanda, não pode parar uma pessoa para treinar, mas eu, Patrick Pereira, acho errado, entendeu? Quando a gente treinava, a gente tinha um acompanhamento semanal. Uma vez por semana, eu repassava o cara que estava treinando. Hoje, é muito mais fácil, tem até como mandar vídeo, entendeu? Se eu ver um vídeo de um cara que está mais ou menos, eu falo, você está errando, você não está arredondando o folículo, você está entrando no folículo ovalado, a sua bomba não está boa, só da imagem de ver perfurar um folículo, uma pessoa que tem experiência consegue ver várias coisas, entendeu? Que são fáceis de ver para quem tem experiência. Então, assim, falta o quê? Falta, como é que chama? Falta acompanhamento, no meu ponto de vista. E pessoas treinadas que saibam fazer o serviço treinando as pessoas, entendeu? Uma coisa é você ser professor, outra coisa é você ser aspirador. São coisas distintas. Acho, Patrick, acho que um grande desafio, né? Eu acho que a gente pode aproveitar o momento aqui para esclarecer para o pessoal a entrada nessa área, e é isso que a nossa proposta é poder ajudar as pessoas que querem entrar nessa área, porque nós temos as barreiras, né? E essas barreiras, o que são? São os primeiros resultados. Quando eu vou começar a ter frutos? Quando eu vou começar a ter resultado? Quando o meu resultado vai vir? A gente sabe que tem um investimento inicial, mas a longo prazo isso se paga. Por exemplo, Patrick, você tem 22 anos que você é referência, né? Não só nacionalmente, mas internacionalmente. Aqui nos Estados Unidos o pessoal te conhece. E para você, qual é a satisfação, né, de ser uma referência e qual a satisfação de ter passado pelo processo, né? Porque isso é importante, porque lá no final a conta fecha, lá no final o processo se paga, né? Ô Ivan, eu acho o seguinte, quando você se propõe a fazer qualquer coisa na vida, você tem que ter muito foco, muita determinação, e você tem que arregaçar as mangas e ir fazer. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser veterinário de aspiração de vaca, eu falei, eu vou ser o melhor veterinário de aspiração de vaca. Você tem que ter essa determinação. E aí, o que eu preciso para eu ser um grande aspirador de vaca? Eu tenho que treinar. Eu tenho que ter equipamento bom. Eu tenho que estar perto das pessoas que saibam me passar o que tem que ser feito, que me analisem, que, você evoluiu, você não evoluiu. Então, assim, você tem que se dispor a fazer aquilo ali, sabe? Eu acho que hoje, eu te cito um exemplo. Esses dias eu estava assistindo uma live do Thiago Nigro falando de investimento. Ele comentou que no Brasil, 10% das pessoas, não, 2% das pessoas que começam a investir param em menos de um ano, e que é o mesmo percentual das pessoas que fazem academia. Você sabia disso? Você que gosta de academia, 2% das pessoas que começam a fazer academia permanecem 12 meses fazendo academia. Cara, nos treinamentos é a mesma coisa. Eu já vi várias pessoas me falando que iam começar a treinar, aspirar, e se debateu no primeiro problema e parou. Mas eu não estou arrumando vaca. Cara, você está no país que mais tem vaca. Você está no país que mais tem vaca disponível. Como é que não arruma vaca? Em Xinguara, onde o Faria mora, entra caminhão de vaca e sai caminhão de carne todos os dias. Como é que você vai querer arrumar vaca em São Paulo? Você vai ter que arrumar vaca aqui onde eu estou, em Juara, que é Mato Grosso, no Pará, que tem mais gado. Então os caras se acomodam em casa. Mas eu vou ficar na casa da mãe porque é mais barato. Por que a Ingrid foi parar no Pará? Porque ela sabia que o que ela queria, a Ingrid, muitos não sabem, mas era tenista profissional até os 17 anos, e largou uma carreira de tenista profissional com bolsa nos Estados Unidos para quê? Para virar veterinária de vaca. E conquistou o sucesso dela, a independência dela sendo veterinária de vaca, uma mulher que está no Pará, que usa rosa, macacão rosa, bota rosa, conquistou o que ela queria, mas o quê? Ela teve determinação. Determinação e persistência. Falta demais no povo. O povo, assim, eu acho que puxando com isso, falta muita informação. Porque a gente está num lugar que a gente sabe que
Não tem pessoas para fazer. Eu tive na SBT umas semanas para trás. O Pietro fez uma estimativa de pessoas que trabalham com IATF. Por conta de protocolos que são vendidos no Brasil, cerca de 7.500 pessoas trabalham com IATF no Brasil. Tá? Com FIV, não dá 1.000. Eu tentei contar 50 aspiradores que eu conheço. Eu sou o cara mais antigo na aspiração. Eu tentei contar 50 pessoas que eu conheço. Eu não consegui contar, cara. Então, assim, a gente é líder junto com os Estados Unidos de mundo em produção de embrião e você não tem demanda, você não tem profissionais gabaritados para fazer o negócio. Por quê? É por conta que o pessoal não insiste na técnica. E aí você pega. Hoje eu tenho, assim, convicção em te falar. Eu tenho uma empresa que tem veterinário que aspira e tem veterinário que transfere embrião. São as duas áreas dentro da medicina veterinária que mais remuneram. É reprodução, tá? Então, assim, os veterinários que aspiram ganham absurdamente mais do que outras áreas. Sei lá, 10, 15 vezes mais que o teto de um veterinário. E aí você fala, mas tem nego sobrando? Não, não tem. Mas por quê? Porque não tem pessoas treinadas, não tem pessoas capacitadas, não tem pessoas que deram a cara a tapa e falaram assim, não, eu vou aprender a fazer esse negócio que depende de mim. O que dependeu, de quem que dependeu, Ivan Mário, de você de você ter sido a pessoa escolhida para ir para os Estados Unidos capitanear um projeto gigantesco, milionário, que você trabalhava numa multinacional, você era gerente no seu setor e você largou o Brasil, que estava pipocando de oportunidades para encabeçar um projeto novo que virou referência mundial. De quem que dependeu isso aí? Foi o seu diretor que gostava de você ou dependeu de você? Dependeu 100% de mim. E esse é interessante, Patrick, porque quando eu entrei nesse negócio do embrião, eu não vislumbrava aonde eu poderia chegar. Eu não falava inglês, né, e a gente começou ali 2013 em diante a abrir projetos no mundo todo. A gente começou com a Rússia, depois Estados Unidos, América Latina nem se fala. E eu não sabia inglês. E assim, eu no começo, quando eu me formei, eu gostava, eu não sei inglês, eu não vou adentrar nesse tipo de projeto. Mas o tempo foi me mostrando que eu precisava, porque eu almejava coisa, eu queria andar num carro legal, eu queria visitar um lugar legal, e eu comecei a ver as coisas que eu precisava me capacitar e aumentar meu ticket, né? Aumentar meu salário, aumentar minha renda, que é a mesma coisa, né, Ingrid? Por exemplo, Ingrid, o que te levou para o Pará? Eu fiquei pensando nisso, né? Quando a gente fez nossa live, falei, nossa, ela fez o que todo mundo precisava fazer, né? Sair, desbravar. O que te motivou a dar esse passo, né? Fora da curva? Uma coisa que minha mãe sempre falava, eu acho que pode deixar nós três no mesmo tamanho aí, Ivan. Aqui? Acho que fica mais legal. Uma coisa que minha mãe, graças a Deus, eu tive essa sorte, que a minha mãe, ela sempre me criou para o mundo. Ela sempre me criou para que eu ganhasse o mundo mesmo. Ela nunca quis me deixar próxima dela, porque ela sentia que eu próxima de família, debaixo do teto, debaixo do conforto e tudo mais, eu não cresceria tanto. Então, minha mãe sempre me motivou a sair, desbravar e tudo mais. E eu sempre tive um chama muito grande pelo Pará, porque meu avô era pecuarista, ele tinha fazenda no Pará, e ele tinha um quadro dele. Eu acho que vou tentar encontrar uma foto desse quadro na próxima live pra gente colocar. Mas é um quadro muito lindo que tem um morro, e esse morro tá lotado de gado, de vaca branca descendo esse morro. Meus dois tios na frente a cavalo, tinha até um boi do Brasil na frente assim do gado. E esse quadro, que tem ele espalhado no Brasil inteiro, porque meu tio é muito comerciante, comercializou essa foto desse quadro demais. Ele sempre me motivou, porque eu falei assim, eu quero ter isso, eu quero trabalhar dessa forma, eu quero descer, eu quero ver meu gado descendo do morro, o gado todo branco, tudo formado, a coisa mais linda do mundo. E aí, como minha mãe, ela sempre falava para mim, árvore que cresce debaixo do pé de outra árvore, ela não fica tão frondosa. Quando a gente sai debaixo do pé da árvore, que no caso seria família, a gente cresce muito mais. Então, a árvore não tem duas árvores grandes
juntas, uma ao lado da outra, não tem como. Então ela me criou para sair. E eu sempre tive essa vontade, esse chama pro Pará, sabe? Justamente por causa do meu avô. E aí eu quis começar lá por causa do gado branco, fui com a cara e com a coragem. Comecei, igual a gente contou na live anterior, né? Comecei bem do zero mesmo. A gente começa lá de baixo mesmo, recebendo pouco, mas a gente tem que ter persistência. Era muito fácil para mim voltar para o apartamento aqui de Belo Horizonte da minha avó, que é um apartamento lindo, né? Vocês estão vendo aqui, no meio da zona sul de Belo Horizonte. E eu tava lá morando num quartinho, recebendo R$ 1.800, sendo que 600 e pouco era a parcela do meu ultrassom, sabe? E eu morava de favor na casa do meu primo. E em momento nenhum eu pensei em desistir. Em momento nenhum eu falei assim, isso não é para mim. Eu sempre quis mais. E o meu trabalho, eu trabalhava tanto, na verdade trabalho ainda, né? Mas assim, chamava tanta atenção que todo mundo comentava, nossa, chegou uma veterinária nova da cidade, ela trabalha demais, essa menina trabalha demais, vamos contratar, vamos chamar. E aí foi aparecendo as oportunidades, mas tudo começou dessa forma. E com muita persistência, determinação e dedicação que eu tinha ao trabalho demais. Porque o meu foco sempre foi trabalho. Nunca pensei em relacionamento, nunca pensei em farra, nunca pensei em nada além do primeiro lugar da minha vida, sempre foi meu trabalho, entendeu? Como ainda é. É a questão de superar aquele frio na barriga, né? Porque... e não foi fácil, porque a minha ida para o Pará, eu chorei o avião inteiro. Eu cheguei em Belém, era 2h30 da manhã, e aí me bateu aquele pânico, aquele desespero. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô sozinha aqui no meio de um estado que eu não sei nem... Não tem nem previsão de emprego, sabe? O que eu tô fazendo aqui? E um estado machista, né? Um estado total, muito machista, né? Tanto que a primeira fazenda que eu tive oportunidade de trabalhar era 100 e poucos quilômetros de estrada de terra para dentro de Aurora do Pará. E detalhe, lá não pega sinal, só pega um bipzinho que você tinha que bipar para avisar que você estava viva, né? Que você chegou bem. E você só podia andar com segurança armado lá, que era um perigo. Então, isso já me deu eu já fiquei apavorada nisso aí, sabe? Mas eu falei, eu vou dar conta, vai aparecer coisa melhor, vou dar conta, eu vou continuar. E graças a Deus continuei. E muita gente me pergunta hoje, você tá voltando para Minas? Eu falo, gente, eu não largo meu Pará por nada no mundo. Eu sou apaixonada por lá, vou ficar lá, se Deus quiser, até o fim da minha vida. Show. Oi, Ivan, deixa eu contar uma historinha rápida aqui para provar o tanto que existe falta de mão de obra no meu segmento na atualidade. Essa semana eu estava em Minas, eu vim para o Mato Grosso, semana que vem eu vou para São Paulo, em Franca na segunda, terça e quarta eu coleto no Paraná, e na quinta-feira eu vou para o Mato Grosso do Sul. Então, assim, você imagina, se tivesse sobra de mão de obra no meu segmento, quanto que custa essas logísticas para eu pegar avião e ir para todo lado e alugar carro? Então, assim, é porque realmente não existem pessoas treinadas, qualificadas. O custo ainda, né? Muito, muito. Empresas me ligam, Patrick, pelo amor de Deus, me arruma uma pessoa para aspirar em tal lugar, me arruma uma pessoa para assumir a aspiração do Mato Grosso do Sul, me arruma uma pessoa para assumir a aspiração no Mato Grosso. Durante a Expogenética, que foi umas 3 semanas atrás, um amigo meu de fora, ele é gerente de uma empresa, de um projeto global, uma empresa muito grande, ele me procurou que ele não tem mão de obra para atender os projetos internacionais. Essa empresa está no mundo inteiro. Eu falei assim, mas você quer para quando? Ele falou assim, Patrick, monta uma escola de aspiração, monta uma escola de transferência. Eu falei, você está ficando doido, está brincando? Não estou brincando não, estou falando sério. Monta para mim, mas você quer para quando? Eu quero para setembro já. Eu falei, mas você está ficando doido? Então, assim, o cara vem de fora, tem projetos internacionais no mundo inteiro e não tem mão de obra qualificada pronta para atender ele. E Vamário nos falou um detalhe no nosso podcast que eu não sabia. Veterinário brasileiro ganha mais do que veterinário americano fazendo serviço técnico nos Estados Unidos. O brasileiro é tão bem visto como bom de serviço, porque os que viram são bons, entendeu? Os que vão atrás, os que dão a cara, são muito bons. Nessa área da futebol. O Brasil conquistou o mundo. Pois é. Eu acho que a reprodução está que nem
dos anos 80 e 90 o futebol, entendeu? Os melhores são os brasileiros. No futuro, eu acredito que, como hoje o futebol já não é tão bem assim, né? Não é que todos os melhores estão aqui mais, mas a gente reinou por muito tempo sendo os melhores em futebol e nós vamos reinar por muito tempo sendo os melhores técnicos de produção de embrião in vitro. Não tenho dúvida disso. Ô, Patrick, tem uma coisa que eu queria comentar, é que normalmente a pessoa entra numa área, ela quer focar naquela área. Por exemplo, eu quero aspirar a vaca, mas esquece todo o por trás que tem, né? De preparação de receptora, preparação de doadora, fertilização e, de fato, a TE. Eu acho que a pessoa, quando quer ingressar nessa área, ela tem que entender todo o processo da produção in vitro de embriões para começar, você não acha? Então, eu assim, acho até, Ingrid, deixa eu te contar uma outra história. Eu sou muito de contar história, até agora de contar história. Quando eu estava treinando aspirar, eu chamei um colega meu, que era muito parça, meu irmão meu, até meu compadre, hoje, para treinar aspirar. O meu patrão falou assim, arruma gente para aspirar. E aí eu comecei a chamar amigos, entendeu? Chamar um amigo daqui ou dali. Chamei 5 amigos meus do Sul, que formaram comigo, para treinar aspirar. Um deles não deu conta de conseguir aspirar. O cara não tinha jeito, tentava, era um cara bacana, um cara gente boa, ele não deu conta de treinar aspirar. Só que ele era um fenômeno para selecionar o ócito. E era veterinário, colega meu. Formou comigo, formado. Eu falei, cara, será que esse cara não dá certo na FIV? E o cara não tinha jeito que desse certo na FIV, sabe? Era meio brutão, assim, ó, gauchão, brutão. Eu falei assim, cara, vamos tentar. Falei com a dona da empresa. Ela falou assim, vamos tentar, ué. Esse cara é um dos melhores técnicos do mundo em fecundação in vitro hoje. É dono de um laboratório e é um fenômeno de produção de embrião. E era um cara que foi treinado para aspirar. Então, assim, ó, se você souber de tudo, ou pelo menos um pouquinho de cada coisa, você consegue escolher para que lado que você vai. Porque, às vezes, é impressionante, mas a pessoa que aspira detesta transferência de embrião. Eu detesto, eu nunca transferi nem embrião. No meu pai, lá que ele transfere, eu pago para transferir. Pago para transferir. No meu pai. Quando tem que transferir, eu pago alguém para transferir. A pessoa fala assim, mas o quê? Você está pagando um veterinário? Eu falo, mas eu não sei fazer, eu não gosto de fazer, ué. A mesma coisa, quem transfere embrião detesta aspiração. Ô, Patrick. Entendeu? Na FIV é a mesma coisa. Esse é um ponto interessante, Patrick, porque isso tem a ver com a minha história. Porque a minha base vem da reprodução, mas a reprodução de palpar, né, de fazer diagnóstico. E no começo eu fazia protocolo, só que eu não me identificava com a rotina do curral. Né? Então, eu me identifiquei com a rotina do laboratório, eu gostava da rotina do laboratório. Então, essa é a grande vantagem, pessoal, da área do embrião, porque ela tem muito campo. Então, desde ali da rotina do curral, da parte do laboratório, e todas elas se conectam. Agora, um ponto que a Ingrid citou que é importante. Eu só cresci nessa área porque eu conseguia entender o que acontecia nas outras áreas, desde o protocolo da receptora até na transferência do embrião, porque isso me dava... Exatamente, me dava bagagem para conversar internamente entre os times e com os clientes, enfim, com todo mundo que estava no processo. Só para... Ivan, pode falar, Patrick. Puxando para o lado comercial, isso que você falou de entender de todas as áreas, o pessoal pergunta assim, o que vocês fazem que vocês não perdem cliente? A Nova Veterinária, que é minha empresa, ela já tem seus 16, 17 anos de mercado e atende grandes contas hoje da produção de embrião, grandes contas do mercado do Nelore. Tá? Eu tenho cliente de 15, 20 anos até hoje. Por que você não perde essas grandes contas, Patrick? Porque uma coisa é você ter uma grande conta, outra coisa é você manter na Agromaripá. Eu estou na Agromaripá, que eu estou aqui hoje, desde que ele começou. Tem 10 anos que eu estou lá. Sempre foi eu que fiz o serviço. Então, assim, por que a gente não perde grandes contas? Exatamente por isso. A gente faz todas as áreas. A gente tem equipe que cuida da marcação da agenda, da logística, da preparação do meu material, da compra da minha passagem,
a parte técnica, a parte de relatório, a parte de financeiro, a parte de preparação de receptora, a parte de transferência de embrião. Então, assim, a gente tem um pacote de tecnologia que é vendido e eu uso hoje o melhor laboratório do mundo que faz embrião. Então, assim, eu uso o maior laboratório que faz embrião. O meu parceiro de FIV é o maior laboratório do mundo que tem uma tecnologia, na minha opinião, superior aos outros, está num degrau acima. Mas por que é assim? Porque é uma multinacional. Porque é uma multinacional. Antes de eu ter essa parceria com essa multinacional, eu tinha um laboratório de FIV. Muita gente vai saber, chamava BioVitro. Foi líder por muito tempo junto com a InVitro, na que você trabalhava na época. Sim. Nós éramos os 2 maiores laboratórios. A sua empresa foi comprada pela multinacional. O que a gente fez? Oi. Eu recebi uma pergunta aqui que eu acho que vai de encontro com o nosso objetivo. Ivamar é muito bom. Ele falou um ponto crucial para uma boa taxa de concepção, que é entender todo o processo do embrião. Não sei se é possível, mas poderia me enviar o contato dele se ele dá curso de produção in vitro de embriões? Na verdade, o nosso objetivo realmente, a gente se juntou, né? A gente juntou os melhores de cada ramo. Eu como preparação de receptora, o Patrick como aspiração, o Ivan na fertilização in vitro no laboratório e o Faria, que não está aqui agora, mas está acompanhando a nossa live, na transferência de embrião. Na verdade, o nosso objetivo é fazer um curso super completo, desde a conversa com o produtor, o que você vai conversar com ele, até de fato você chegar na fazenda dele e transferir um embrião. Então, por isso que nós estamos fazendo todas essas lives, para vocês realmente, para educar vocês nesse meio do embrião, para vocês entenderem que é um mercado que está em necessidade, carência de profissionais e que a gente não quer que vocês sejam profissionais com aquele tapa-olho, igual aquele burro de carroça, né? Que só trabalha naquele segmento, só faz aquilo que você é mandado fazer. A gente quer que você entenda todo o processo para você ter melhores taxas, convencer melhor o produtor, ficar aí de 10, 15, 20 anos com o mesmo produtor por ter um excelente trabalho e por conhecer todas as etapas dos embriões, da produção em vitro de embriões. Então, na verdade, Ana, você que me perguntou, a gente vai abrir um curso agora em dezembro justamente sobre isso. Vai ser o curso mais completo que vai existir. Eu acho que não só no Brasil, né, pessoal, mas acho que mundialmente falando, é o curso, com certeza, é o curso mais completo que vai existir na produção in vitro de embriões. Vai ser esse que nós vamos lançar agora em dezembro. Então, recomendo que vocês continuem assistindo todas essas lives, nos acompanhem no Instagram, porque vem muita coisa legal por aí. A gente está dando o máximo, porque a gente não tem intenção de ficar só para nós. A gente não tem como atender todas as fazendas do Brasil, a gente não tem como atender todos os produtores. Pelo contrário, a gente precisa de pessoal capacitado. E esse pessoal capacitado, se for por nós, que somos, né, os melhores, os que estão à frente de tudo aí, né, nesse meio, com certeza seriam pessoas que a gente indica, pessoas que a gente quer que trabalhem ao nosso lado, né? Então, vocês fiquem de olho que em dezembro tem curso de produção in vitro de embriões online. Ingrid, complementando aí o raciocínio, hoje eu estava conversando com um amigo, ele tem um laboratório no Paraguai, e ele falou, eu tenho vaga para aspirador, técnico de laboratório e transferidor. Se eu não completar essas vagas, meu negócio até o ano que vem eu tenho que fechar, porque eu parei de crescer. Ou seja, são vagas que estão abertas com salário médio de $2.000. Então, tem as oportunidades, pessoal. Então, assim, não é uma oportunidade que eu quero para mim. Eu quero treinar uma pessoa e pôr uma pessoa lá fazer isso, né? Da mesma forma que o Patrick, da mesma forma que você. Então, assim, pessoal... E uma pessoa treinada por você vai te dar muito mais facilidade de você indicar, né? Porque você sabe, essa pessoa foi treinada por mim, ela é um espelho meu, né? Com certeza. E a gente, uma coisa importante que o Patrick falou é que a gente, pessoal, a gente consegue treinar vocês e mostrar o que está acontecendo por foto, por vídeo. A gente tem muita experiência no segmento. Então, eu tenho dado consultoria, eu dei minha mentoria alguns meses atrás, através de foto, através de vídeo. Até hoje o pessoal ainda me manda e a gente está tirando as dúvidas e o pessoal está aprendendo. Então, assim, é possível e a gente vai mostrar isso tudo para vocês. É o que os meus alunos, eu ajudo eles, né, com os meus alunos aí do curso de IATF e tudo mais, eles me mandam mensagem
todos os dias eu tenho alunos mandando mensagem e aí me perguntam as coisas, eu falo, mas qual protocolo você usou? Como que estava o score? Como que estava no dia? Que sal mineral? Então a gente consegue ajudar de longe mesmo. Não precisa da gente estar o tempo inteiro ali ao lado da pessoa, né? Com a experiência que a gente tem, a gente consegue avaliar onde que a pessoa errou. Infinitamente da onde que a pessoa errou. Eu acho que a gente pode agora ver um pouquinho das perguntas aí pra gente interagir mais, né? O que vocês acham? Ó, vamos sim, tem uma pergunta aqui, ó, do Rodolfo. O curso de vocês terá prática também? Eu já estou dentro desse curso. Rodolfo Silva Dias. Rodolfo, o curso é totalmente baseado na prática, né? Você vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas que vierem acontecendo ao longo do processo. Então, você vai ter a oportunidade, por exemplo, a hora que você estiver aprendendo, vou falar da minha área, depois o pessoal completa a área deles, mas na minha área, você vai ali, que é o laboratório, você, ao desenvolver as técnicas, você vai vir começar a tirar as dúvidas. E ali o material é muito completo, então ele vai trazer todas as informações que você possa performar aí dentro da área. A gente vai filmar na prática. Exatamente. Tudo que a gente conseguir, muito mais a gente vai filmar na prática, porque na verdade pelo filmagem você vai conseguir. Acho que a parte mais difícil mesmo, que talvez não dê pra gente mostrar tanto vídeo, apesar de que a gente vai mostrar em peça e tudo mais, vai ser a transferência de fato, né? Porque ela é lá dentro da vaca, mas o resto tudo a gente vai mostrar bastante prática e terão mentorias com cada um de nós ao longo dos meses do curso, tá? Então, você vai poder tirar dúvida, vai ter grupo exclusivo, enfim. Vai ser muito legal. E quem sabe, posteriormente, né, a gente não abre cursos específicos de cada área para os nossos alunos que fizeram esse curso, né? Acho que pode ser até um pré-requisito para fazer os nossos cursos presenciais, ter feito esse curso online. Com certeza. E às vezes uma mentoria mais elaborada, né? Daquele cara que realmente quer virar um aspirador, que ele já está no nível avançado, que realmente você vê uma evolução com o tempo, através de imagens. Hoje, como eu falei para vocês antes, para uma pessoa treinada é muito fácil ver uma imagem e achar onde está o ponto errado, entendeu? E em cima de um treinamento, você consegue ver essa evolução. Então, hoje a gente vai estudar umas mentorias, sim, para pessoas que vão virar profissionais em cada área. Isso. Então, falando assim, o curso, para fazer esse curso online, precisa ser formado? Não, gente. Estudante pode e deve fazer para entender esse mercado, tá? Então, você que é estudante, com certeza, eu acho que você deve fazer esse curso. Especialmente você que estiver no finalzinho da faculdade, né? Mas, assim, na verdade, em qualquer área, em qualquer hora, eu acho bom fazer esse curso. E os meus cursos online, não os presenciais, porque os presenciais têm um ticket muito alto. Mas, assim, os online, eu acho muito importante fazer, porque você já vai com uma base teórica muito forte. E quando você arruma estágio nessa área, faz toda a diferença. Eu, como veterinária, para receber estagiário, o estagiário que entende todo o processo, o estagiário que já fez meu curso, ou que já fez outros estágios, ou que entende muito de reprodução, ele não é que ele ganha ponto comigo, mas ele está muito mais à frente. Eu vou deixar ele participar muito mais da prática do que o outro estagiário que ainda não sabe de nada. Então, esse curso para estudante faz toda a diferença, especialmente quando você for arrumar estágio. Oi, Ivan, tinha uma pergunta de vácuo aí, de bomba de vácuo. Colocou agora há pouco. Ela tá mais pro final. Vamos passando aqui na ordem, que aí a gente tá pegando as primeiras. Pode ir. Zootecnista, ele se encaixa na área da Ingrid, pode fazer parte do módulo da Ingrid e do Ivamar também, mas para aspirar e para transferir embrião aí já não pode. Você pode fazer o curso, mas não pode exercer como aspiradora sendo zootecnista. Nem aspirador, nem transferência. Não por conta de anatomia, né? A zootecnia não tem essa anatomia interna do animal e fisiologia, e não pode. Vamos lá, próxima pergunta. Tem uma pergunta. Ô, Ingrid, você já falou que o curso será dividido em módulos ou não? Não, ainda não falei. Aqui tem a pergunta, né? Existe escola, então, para esta técnica? Então, o que a gente está falando. No mercado,
pessoal, as oportunidades que existem são muito escassas. Então, a nossa ideia é fomentar e organizar para que vocês conheçam e se desenvolvam dentro das áreas. Eu vou até deixar a Ingrid explicar um pouco melhor aí, como na divisão dos módulos. Dá uma pincelada aí. Para responder essa pergunta? Isso. Bom, existe escola, então, para essa técnica. O curso nós vamos separar em 4 módulos. Vai ser o meu módulo, do Patrick, do Ivan e do Faria no final. Onde a gente vai explicar, tem a opção de você comprar o módulo separado, o módulo de preparação de receptora. Deixa eu até abrir aqui quais são nossos módulos bem bonitinho para vocês entenderem. Mas aí vocês vão poder preparação de receptoras, situação atual e aspectos comerciais da produção in vitro de embriões, instalações, mineralização, anatomia, fisiologia, endocrinologia. Desse módulo, nós vamos partir para o módulo do Patrick, que vai ser tudo sobre aspiração folicular. Inclusive seleção de osso, né? Além da aspiração, todas as etapas, preparação de material, compra de material, listagem de modelo de material, tipo de agulha, tipo de tudo, todos os insumos, os riscos, e também essa preparação aí de o veterinário virar um empresário, dele ter a agenda dele ter a parte do sistema. A gente tem uma parceria com o pessoal que tem um software que é específico para a área, dele poder fazer aquela cobrança certa, porque assim, é de praxe, né? O veterinário de campo gosta muito de trabalhar, não gosta de cobrar, não manda relatório. Enfim, a gente tem um negócio tecnificado. Lá, anos atrás, uma planilha minha de Excel virou um software, que ele é vendido hoje para os laboratórios. Desse software você faz tudo, praticamente tudo. Porque o veterinário, todos os lançamentos, todas as cobranças. Ele tem que ser empresário, né? Ele esquece, ele quer ser chucrão, fazer só aquela parte de enfiar a mão em bunda de vaca e pronto. Mas para o veterinário crescer, especialmente financeiramente, ele tem que se virar um empresário, igual nós viramos todos, né? Depois vai ter o módulo do Ivamário, onde ele vai explicar desde a seleção e avaliação dos ossos, quando chega no laboratório, instalações, cultura celular, avaliação de divisão celular, classificação dos embriões, classificação embrionária, produção dos embriões vitrificado, fresco, DT. E, por último, o módulo do Faria. Então, tem uma escola? Tem. Essa escola a gente está formando agora. Unimos os melhores para, em dezembro, a gente colocar disponível para vocês. Oi, Ingrid, essa pergunta é legal, ó, bem técnica. O procedimento recorrente de aspiração pode intercorrer em desenvolvimento de cisto? Pode. Se feito de uma maneira errada, numa periodicidade errada, pode. Você tem que aspirar uma vaca... de 30 em 30 dias seria o ideal. Se você aspirar com um período menor que isso, você faz com que ela não dê um cio natural. Você corta o ciclo. Os ciclos são 21. Então, você cortaria o ciclo cada vez que ela teria um folículo dominante. Você aspirando de 15 em 15, você pegar ela encistada, ela não vai ter cropuluto nunca no ovário. Então, pode dar cisto sim. Qual que é a recomendação? Aspirar de 30 em 30. O aspirar de 30 em 30 já evita a aderência que ele cita aí, por conta de cicatrização e lesão. Só que isso aí está muito mais relacionado ao treinamento da pessoa e alguns detalhes, que você aspira uma vaca com vaginite, você aspira uma vaca com uma agulha, com uma guia não tão limpa, você suja a guia, você não limpa entre as vacas. Então, assim, você leva pontos de contaminação, às vezes, lá para dentro da cavidade. Você tem que entender que a vagina é um local sujo. E você leva a agulha lá no ovário que está na cavidade abdominal. Então, isso pode dar problema. Então, tem uma série de detalhes que você tem que tomar de cuidado para evitar isso aí. Ô, Patrick, só uma curiosidade aqui dos meninos que me mandaram mais cedo. Quantos meses a gente pode começar, você, né, que tem prática, e qual a sua diferença, a sua prática? Você começa a aspirar novilha com quantos meses e a média dos veterinários normalmente é quanto? Oi, Ingrid, além da prática do técnico, a coisa mais importante hoje é você ter um equipamento apropriado. Hoje em dia está na moda, por conta do melhoramento genético, os grandes players do mercado, as grandes fazendas, que eu atendo muitas,
coletar animais de 5, 6, 7 meses de idade. São fêmeas muito jovens. Você tem que ter uma série de critérios com elas para não dar problema. Você usa alguns anti-inflamatórios pós-aspiração, você induz uma puberdade para você ter uma melhora na produção desses oócitos, mas principalmente você tem uma mão leve, você tem que pensar que o aspirador, ele tem que pensar que ele é um cirurgião plástico. Ele está mexendo no ovário, que é a coisa mais importante da fêmea. Pro resto da vida, uma fêmea de corte ou de leite, o que é mais importante? É o ovário. Ela tem que preservar o ovário para ela dar filhos para seguir o melhoramento genético. Se você não tiver, não adianta você ter uma campeã nacional de leite ou uma campeã nacional de corte se você não cuidar do ovário dela. Então, assim, uma guia apropriada para bezerra, tá? São poucas guias no mundo, muito poucas, elas são muito caras. Algumas empresas fizeram algumas adaptações. Então, você tem que, no início, talvez ir nessa adaptação para depois você comprar uma guia apropriada, mas tem que ter o equipamento, não adianta. Não adianta você pegar uma guia que você usa numa vaca, que é grande, que é larga, e você querer colocar numa vagina de uma bezerrinha de 6, 7 meses. Entendeu? Então, tem que ter um pouco de bom senso, sabe? O principal é o bom senso. O proprietário me passou 10 novilhas e eu não estou conseguindo passar. Deixa embora, não aspira. Você vai machucar ela para quê? Para você não voltar mais lá? Para o cara ter prejuízo? É bom senso. Então, assim, isso tudo, Ingrid, é preparação cultural, tá? O que eu vejo hoje? Por conta da demanda, os treinamentos são feitos muito nas coxas. Tipo, aquelas empresas maiores, elas treinam o cara para aspirar. Eu falo até, esse povo novo aspira em atacado, não aspira em varejo, entendeu? Eles vão lá para aspirar a vaca e fazer 50 vacas numa manhã e vai embora e vai para outra. Gente, tá errado isso aí. É o receita de bolo, né? Tá errado. Você tem que saber o que o cliente quer primeiro, para depois começar a falar em o que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, isso tudo tem que ser conversado antes, tem que ser, a pessoa que está treinando, ela tem que ser preparada para ela assumir um posto numa fazenda que ela está de responsável por uma das principais coisas que é o ovário da vaca. Uma imperícia num ovário pode trazer um malefício que não volta, que seja pro resto da vida, entendeu? Já Patrick, uma pergunta aí. Várias vezes. Até nas Maldivas. Tanto para coletar vaca quanto aspirar a vaca lá nas tanto Maldivas. Tanto para coletar vaca quanto para passear. Olha que eu procurei em Dubai umas camelas, tá? Ver se não tinha como fazer umas FIV de camelo quando eu fui. Já fui na Bahia, assim, tenho vários grandes clientes na Bahia. Termina meu treinamento, a forma, eu acredito que eu já chego rápido no mercado. Olha aí, ó, um futuro candidato aí, ó. Segue acompanhando aí, Rodolfo, segue acompanhando que você está no caminho certo, cara. A gente termina assim, a gente está aqui para isso. Exatamente. Boa noite, seria top vocês falarem sobre o funcionamento do sistema de vácuo e as considerações da configuração desse sistema para fazer OPO de forma correta. Boa pergunta. Salomão. Cara, é muito simples. Você tem que ter uma bomba de vácuo boa, uma bomba de vácuo confiável, que você faça uma revisão nela anual. O vácuo dela tem que estar contínuo. Como é que você testa um vácuo contínuo e como é que você testa ela tá boa? Ela tem que aspirar entre 10 e 15 ml por minuto, tá? Você tem que pegar um tubinho com água e botar aspirar e marcar no relógio. Ela tem que aspirar entre 10 e 15 ml por minuto. Você regula com mais vácuo ou com menos vácuo pela rapidez que você aspira. Pessoas treinadas aspiram com um vácuo um pouquinho mais aumentado. Pessoas no início têm que aspirar com um vácuo um pouquinho mais lento. Mas se você, Salomão, não aspira ainda, esquece a bomba, cara. Vai treinar imagem. Treina imagem e fica perito em imagem. Pegar o foliquinho lá em cima e trazer aqui para baixo. Pegar o foliquinho aqui e trazer para cá. Quando você tiver craque, trouxe aquele folico que estava lá em cima, eu trouxe para onde sai a agulha, arredondei ele, imagina que você está entrando com a agulha, entendeu? Aí depois você vai mexer com a agulha. Então, assim, vácuo, cara, é numa segunda etapa. Agora, se você está na segunda etapa, cuida da bomba, usa um capilar descartável, usa uma agulha boa, que não vai ter entrada de ar, usa um tubo bom, que não tenha nenhum vínculo, não pode fazer espuma, se fizer espuma, porque ele tem alguma rachadura, tá dando problema. Esse vácuo tem que ser contínuo, tá?
Meu interesse no curso de aspiração, lógico que importa, né? Conheci o Patrício PTE, já era fã dele. Ah, cara, você que me mandou uma pergunta sobre o BST esses dias, que eu não lembrava o seu nome, eu respondi. Legal, cara. O cara vai ter o módulo aspiração. E aí, do módulo aspiração, a gente pode evoluir aí para uma mentoria, para alguma coisa parecida. Entendeu? Mas enquanto isso, você segue treinando. Segue treinando. Como funciona estágio, então? Se mais difícil nessa área, ultrassom que é usado é específico ou pode usar o que é usado na lida mesmo em vaca, né? Se é o É o ultrassom, mesmo. né? É o mesmo. Estágio, na verdade, é uma pergunta individual, porque a Ingrid dá estágio, talvez, o Faria talvez, eu não consigo por conta da minha logística. E o Ivan Mário, vocês vão ter que ir para os Estados Unidos fazer estágio com ele. Eu acho que vai ser mais difícil. E o ultrassom pode ser o mesmo, tá? Você tem que comprar um transdutor vaginal e mandar fazer uma guia para esse transdutor para poder fazer a parte de aspiração. Na parte da Ingrid é o mesmo ultrassom, na parte do Faria é o mesmo ultrassom com o transdutor retal. Em relação... Peraí, deixa eu só falar de estágio rapidinho. Tá. Igual o Patrick não consegue por causa da logística dele, mas a ABS, ela sempre recebe estagiário. O tempo inteiro eu tô postando no meu Instagram oportunidade de estágio na ABS em Xinguara. Mas tem outras unidades da ABS também, e lá tem aspiradores, então você pode acompanhar, sim, o trabalho dos aspiradores na ABS. Tem também outras empresas, por exemplo, Belo Horizonte tem laboratório, aqui em Minas tem laboratório assim, em cada esquina, né? Então, você pode tentar estágios aí também, tá? Com outros veterinários. Ingrid, deixa eu só abrir um parênteses na questão do estágio, porque eu recebo muita reclamação do pessoal dizendo que não tem estágio. Mas o problema, pessoal, pelos casos que eu já perguntei, de última hora não tem estágio mesmo. Vocês têm que se programar pelo menos um ano antes para começar a fazer os estágios. Mandou mensagem, amanhã não tem estágio. Então, só fique atento a isso. Programa com antecedência. O meu estágio do ano 2000 eu consegui em 98, cara. 2 anos antes eu consegui meu estágio. Há 23 anos atrás, tá? Show. Mais pergunta? Patrick, na sua opinião, qual a parte da OPO que te mais devemos desenvolver? Qual técnica você vê mais erros? Boa pergunta. Cara, fazer imagem. Se você conseguir fazer imagem, você faz tudo. Entendeu? É que nem aprender a dirigir. Você tem que primeiro aprender a dirigir para frente, para depois dar seta e virar para o lado, entendeu? Você tem que fazer imagem. Quando estiver perito na imagem, aí você vai preocupar com as outras coisas, entendeu? Mas a imagem de ultrassom é fazer o que eu te falei, é pegar aquele folículo e trazer ele redondo para onde vai sair a agulha, cadenciado. Trazer um, trazer outro, trazer outro, trazer outro. Cara, aspiração é treinamento. Você ser um bom aspirador e um bom empresário é muito mais coisa. Mas aspirar a vaca é treinar. Como fazer FIV, como transferir embrião. Sabe? É treinamento. Você ser empresário é diferente. Aí sim, você tem que ter bem mais coisas para você cuidar. Mas a técnica é mais fácil de aprender se você fizer diversas vezes. Show. O curso serve também para quem ainda é estudante de medicina veterinária, principalmente. Muito, serve muito. Né? Foi o que a Ingrid comentou. Você consegue escolher a área que você quer, né? Você forma já sabendo se você gostou de qual área primeiro. Vamos lá, Ingrid. Vai ser igualmente os seus cursos online, no qual o aluno vai ter um determinado período para ter acesso ao curso? Na verdade, meus cursos online não tem limite para período, não, Axel. Acho que você confundiu. Qualquer pessoa que esteja na medicina veterinária pode adquirir. Desse curso também vai ser dessa forma. Somente o que a gente vai determinar é a questão dos módulos e tudo mais. Mas independente se você estiver no primeiro período ou no último, você pode adquirir. O Axel, acho que já foi meu aluno do presencial também. Não é possível que tem 2 pessoas com esse nome, gente. Eu acho que ele já foi meu aluno presencial. Isabela, Ivamar, dentro do laboratório, que você acha que ainda é um limitante? Olha, Isabela, hein? Depende. Na parte
técnica ou na parte de tecnologias a se desenvolverem? Na parte do dia a dia, eu falo que o grande limitante é a falta de informação, porque os técnicos são treinados sem conhecimento teórico do assunto. Então, sem conhecimento teórico, eles não conseguem se desenvolver. Então, eu vejo que assim, o conhecimento teórico é o principal problema dentro da maioria dos laboratórios hoje. Falta preparo para avaliar sêmen, preparo para avaliar as estruturas, preparo para avaliar embriões, né? Então, eu tenho um mentorado que o laboratório deles melhoraram 15% na taxa de prenhez, lá no final só avaliando embrião, um exemplo. Então, mudou o tipo de avaliação, melhorou o resultado, entendeu? Nossa, tem um tanto de pergunta, né? Vamos lá, olá, boa noite. Com até quantos meses de gestação é possível aspirar uma doadora? Ô, cara, essa aí é muito individual, tá? De técnico para técnico. Normalmente, as pessoas falam que até o terceiro, quarto mês. Eu aspiro em todos os meses, tá? Não sou o super-homem, não sou o super-homem. Sou, inclusive, baixinho e pequeno, tá? Mas é que você desenvolve uma técnica, uma prática de você conseguir pegar aquele ovário sem machucar o reto da vaca, que é o principal gargalo em aspirar a vaca gestante. Adiantada não é abortar, porque a partir do quinto mês ela já secreta progesterona pela placenta, ela não aborta mesmo se tira o corpo lúteo. Mas o problema é você achar esse ovário, é muito mais difícil fazer uma vaca prenha. Mas você tendo mão, você tendo aí 5 anos que você aspira a vaca, você consegue, se você quiser. É que é mais cômodo, às vezes, para o técnico falar que não faz, porque é mais difícil. Entendeu? Então, tem gente que fala que não dá. Eu já penso o contrário, eu prefiro fazer e o pessoal fala assim, mas o Patrick faz. Entendeu? Se o veterinário não faz, acham que faz, né? Isso aí. Isso aí, acho que foi uma vez me perguntaram, um pessoal de fora aí, eu acho, da Colômbia, eu acho, me falaram isso aí, me perguntaram isso aí, eu falei, eu faço e acha um na sua região que faça, porque várias pessoas aspiram vagas adiantadas hoje, entendeu? Mas tem que ter muita prática, tem que ter 5 anos de aspiração. Em relação à aspiração, o que você acha sobre trabalhar com doadoras jovens? Quais são as perspectivas? Eu acho bárbaro. A Isabela, inclusive, foi minha estagiária de 2021, na melhor estagiária do ano, 2021, ela até publicou um trabalho na SBT, agora atual, e me citou. A gente fez um trabalho com doadoras jovens. A gente pegou umas doadoras numa fazenda que começaram com uma média de 15 ócitos, nós antecipamos a puberdade, elas foram aspiradas 5 ou 6 vezes, e no final da estação a gente acabou com elas com 32 de média. Elas dobraram a média, sendo que elas tinham que diminuir a média de ócitos. Por quê? Antecipação da puberdade, manejo nutricional, manejo sanitário, tudo em dia. Então, assim, você consegue com técnica fazer essas coisas. E, inclusive, elas todas emprenharam depois, tá? Show. Somente veterinário Somente pode veterinário. aspirar? Somente veterinário. Somente veterinário por conta de ministério, né? Tem algumas regras aí de ministério que um zootecnista não pode. Essa é a mesma pergunta anterior, né? Com quantos meses de gestação é possível aspirar? Até o quinto mês aí é mais tranquilo, depois é mais difícil. Vamos lá. Parabéns, turma, show. A zootecnista pode atuar com ultrassom e IATF? Não pode. Não pode. Vamos lá. Qual é o cuidados essenciais que devemos ter com a doadora? Boa pergunta. Cara, Tati, é muito amplo, tá? Mas se você cuidar do sanitário e do nutricional, o resto vem, tá? Se ela estiver comendo bem e estiver sadia, você chega no resultado bom. Nossa, eu gostei da pergunta do Rafael. Legal. É o seguinte, como a fêmea mamífera ela já nasce com todos os seus óvulos no ovário, então mesmo depois que ela entra numa menopausa, ela segue tendo folículos no ovário. O que acontece? Algumas vacas passam a não desprender esse óvulo do ovário. É uma falta de uma enzima que eu não lembro o nome, mas ocasionalmente pela menopausa,
ela passa a não desprender esse óvulo de dentro do ovário. Até os 10, 12 anos, as doadoras vão bem, depois elas começam a cair. Eu já aspirei vaca com 23 anos. Se eu não me engano, a Bilara velha eu aspirei com 20. E ela dava alguma coisinha, entendeu? Então isso é muito individual de vaca para vaca, tá? Mas até os seus 12 anos, ela vai bem. Ó, Ingrid, o ideal é fazer seu curso para depois fazer esse curso? Não, você pode fazer esse direto, porque esse eu vou falar especificamente para transferência de embrião, tá? Embrião. O motivo Preparação final. de embrião. Preparação de embrião. Então, assim, você pode fazer o meu curso de IATF. Na verdade, os princípios são os mesmos, né? Para fazer uma IATF bem feita e para fazer uma preparação de receptora. Mas eu nem falo para você comprar o de IATF agora. Espera esse que ele vai estar mais focado no embrião. Eu podia antecipar, em dezembro tá longe. Tá chegando. A novilha precocinha, estou pensando em emprenhar algumas. Dá para poder aspirar elas mesmo prenha? Dá, cara, dá. Antecipa a puberdade, ou emprenha primeiro e aspira. Pede para quem for aspirar ter bastante cuidado, que dá para fazer sim, tá? Pode aspirar um ovário só, se não quiser mexer no corpo luto, dá para fazer sim. Ó, pessoal, a gente tem muita pergunta e a gente tem um compromisso. Eu acho que é porque vocês estão colocando muita pergunta repetida. A gente tem um compromisso também de não adelongar muito só mais 9 minutos. Na live, Então, nós temos mais 9 minutos. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas para a gente ver. Mas, Patrick, no caso de novilha ou vaca prenha, com até quantos meses é possível fazer aspiração? Essa Já foi. Deixa eu passar aqui. Esse aqui é legal. Qual o tempo médio? Patrick, qual o tempo médio seguro para aspirar um animal? 10 minutos para uma pessoa treinada, que você pode, se quiser, fazer em 5. Aí depende muito do aspirador. Você faz aí de 6 a 10 vacas por hora. Tem gente que diz que faz mais. Eu não faço. Eu faço 8, mas eu faço tomando chimarrão, tomando café, fazendo um vídeo. Eu não sou de apertar muito o pé, não. Gravando um vídeo para os stories. Ou não, aspiração. Patrick, você recomenda ou não aplicação de anti-inflamatório ou antibiótico pós a primeira aspiração em novilhas? Recomendo. Inclusive, eu estou usando como um protocolo nosso. A gente usa o Flunixin pós-aspiração, tá? A gente discutiu isso com o Pietro, podia usar o Maxican, enfim, mas a gente resolveu usar o Flunixin. Não usem o corticoide, tá? Que o corticoide atrapalha as células germinativas, que vai atrapalhar os ossos. Para finalizar agora. Estou indo... Era bom que o Faria tivesse aqui, né? Porque ele que está na ABS, mas estou indo fazer um estágio na ABS. Qual dica de ouro tenho que levar? Independente de ser ABS ou não. Qual dica de ouro, Patrick? Eu falei isso hoje, inclusive, para a mesa redonda que eu fiz lá na UniBH. Olha, se mudar alguma coisa, eu complemento. Eu acho que você tem que ser conhecido na ABS pós você ficar lá como o melhor veterinário que passou no seu período, entendeu? Você tem que ajudar todo mundo a todo custo. O melhor estagiário. Desde a faxineira da ABS até o diretor. Você tem que ajudar e ser gente boa com todo mundo, entendeu? Eu acho que você se doar para o negócio. Quando você faz estágio, você palpa toda a obra. Se tiver precisando carregar carro, descarregar carro, lavar carro, levar tubo, enfim, qualquer coisa, sabe? Se ofereça a fazer qualquer coisa. Quando eu era estagiária, eu limpava desde a bota dos veterinários. A bota, sacanagem. Eu nem coloco os meus estagiários para lavar minhas botas. Na verdade, um ou outro eu coloco, quando eu tô muito cansada. Mas... Pior é avental, né? Porque avental não tem pior do que... Eu cheguei a comprar avental descartável, só que sou muito leve. Não dei conta de usar. Porque a pior coisa que existe para mim era lavar avental. Antes era lavar probe. Agora a minha probe, ela é vedada, então não precisa lavar mais. Só lavo,
tiro o mandril e lavo, que é mais fácil, né? Mas o avental, para mim, é a pior parte. Lavar avental não tem coisa pior que lavar avental. Então, assim, eu fazia de tudo. E igual eu falei para os meninos, na minha época de estágio, todos os veterinários queriam que eu acompanhasse, que eu fosse estagiária deles. Eram 7 ou 8 veterinários associados na época. E todos queriam a Ingrid junto, porque sabiam que eu era mais esperta, eu era pau para toda obra, eu ajudava, eu pegava tudo muito rápido, eu aprendia muito rápido e fazia de tudo sempre da melhor forma. E uma coisa é ter postura profissional. Não, é claro que a gente conversa e tudo mais, mas uma dica que eu dou para vocês: estagiário não bebe com veterinário, não bebe com gente acima de você, entendeu? Se você quer um happy hour e tudo mais, faça com os outros estagiários, mas não deixa... não chega nesse nível enquanto você estiver em estágio ainda, sabe? Espera você formar para você ir para um happy hour. Eu, particularmente, não é porque eu não gosto. Eu até... alguns estagiários meus de preferências, a gente gosta de beber junto e tudo mais, mas especialmente quando você é mulher, tem envolvido homem, evita um pouquinho isso. Eu vi que você é menina, né? E lá é uma região, tem muito homem, então evita um pouquinho essas coisas de bebê, se comporte, especialmente sua roupa, suas vestimentas, nada apertado, nada de decote, nada de frescura. Não começa com nada de exigência, mas eu preciso de um banheiro, eu preciso me trocar, não sei o que. Já vai com a roupa pronta, já vai para se trocar. Não interessa se você vai ficar fedendo o dia inteiro, mas já vai com a roupa pronta, porque você não vai ter onde trocar de roupa no curral ou no meio do pasto. Então, assim, essas coisas, você tem que ter mais essa noção, sabe? E procurar ser a melhor, mais esperta, mais proativa, que faz tudo, que resolve tudo. E não somente aquilo que o veterinário manda você fazer. Você vê na frente. Aprenda a fazer perguntas, né? E perguntas inteligentes que vão trazer conhecimento. Isso é uma das coisas que muitos veterinários reclamam comigo. Fulano até é um bom estagiário, mas ele não pergunta nada, ele não se interessa por nada. E assim, veterinário não vai ficar perdendo tempo te ensinando. Eu não perco meu tempo ensinando estagiário. Se ele quiser perguntar, eu sou super solícita para ensinar. Agora, se não perguntar, para que eu vou falar? Olha, você tá vendo isso aqui é um corpo lúteo, isso aqui é um ovário, isso aqui é lá, gestação, isso aqui é muco, porque tem folículo, não tem corpo lúteo. Não tô nem aí. Se você quiser me perguntar, eu vou ser a primeira a fazer questão de te ensinar. Mas se você não perguntar, não posso fazer nada. E vamos lá, pretendo ministrar um curso prático do processo da PIV. Olha, esse curso agora, ele vai ser bem prático, né? Assim, ele vai dar uma base bem boa para quem está começando e para quem também já trabalha na área, tá bom? Eu garanto que vocês vão se surpreender. Vai ser a mesma coisa se eu estivesse do seu lado te segurando, te ensinando como segurar na pipeta. Vai ser melhor, porque você vai poder ver e rever 1 milhão de vezes, né? Sim. E no presencial você tem aqueles 2 dias, 3 dias, enfim, quantos dias for. Acabou. E acabou. E esse você vai ter acesso durante muito tempo, você vai consumir desse conteúdo muito mais. E repetir, né? Eu acho que o grande segredo é repetir. E eu acho que é o que a Ingrid falou mesmo, é poder assistir 1000 vezes, porque num dia a gente dá 1000 dicas. E lá no curso, não, você vai lá, reassiste e as coisas vão acontecendo. Sim, Alan. Vai sim, vai poder, essa live vai ficar disponível. Está disponível. Bom, vamos encerrar lá, vai dar 1h30. Sem mais delongas. Pessoal, vamos. Achei excelente a live. Queria saber o preço do curso. Calma, gente, nós estamos organizando o curso primeiro. Nem a gente não sabe ainda. Toda hora a gente lembra de alguma coisa para adicionar e fala, não, vamos entregar mais isso, vamos pôr mais agora. Pense que vai ter muito vídeo, muito conteúdo, muito tudo. Vai ser mega completo. Vai ser o melhor. Ser bem bacana. Bom, aí, quando pessoal. Será a nossa próxima live? Nossa próxima live... Ficou marcado o dia, Ivan? Eu sei que é melhor de data que acho que ainda terça-feira. Faria. Faria, você tá aí? Se você estiver aí, Faria, me manda aí no WhatsApp que eu consigo olhar aqui no meu Instagram, no meu computador. Mas a próxima live vai ser com o Faria, viu? A gente vai falar sobre a transferência de embrião em fato, mercado, acesso ao produtor... enfim, tudo dessa etapa final, que é a transferência de embrião. Então, que é uma o pessoal ainda fala muito, né? Ainda tem muita dúvida nessa etapa. Então, e querem adentrar muito nessa área. Então, a próxima live vai ser com o Faria, que ele não tá me respondendo aqui no WhatsApp. Mas, se eu não me engano, vai ser terça-feira, 7 horas ou 8?
A gente vai definir o horário entre as 7 ou as 8, porque a gente, pessoal, os horários da live depende muito da agenda nossa, né? Por exemplo, hoje o horário dependia da agenda do Patrick, dele chegar no hotel. Aí o Faria já mandou, positivo teste de 12. Aí depois, na outra semana, a gente vai voltar para falar de laboratório, né? A gente vai entrar na parte do laboratório. Então, assim, é muito conteúdo que tem por vir aí. Então, aproveitem. Então, vai ser uma ótima oportunidade para vocês. Toda semana nós vamos fazer live, né? Sim. Sempre abordando algum tópico específico. A gente quer que vocês vivam o mundo do embrião. Isso que é o que a gente vive atualmente, né? Então tá bom. É isso aí. Então, muito obrigada, Patrick, pela sua disponibilidade. A gente sabe que tá difícil aí para você, né? Esse tempinho com a gente. Tá no meio do hotel, do restaurante do hotel, com fome. Wi-Fi mais ou menos. Tô no restaurante do hotel. E não dá pra mostrar pra vocês aqui. Sorte que não tinha janta aqui, né? Vou ter que sair pra jantar ainda. Porque amanhã tem mais umas 30, 40 vaquinhas. Tô aqui em Juara, no Mato Grosso. Tem que voltar porque sexta-feira eu tô em Patos de Minas, na Farroupilha, outro grande cliente lá, Grupo Farroupilha. E não para, né? Quem resolver ser aspirador, prepara para andar de avião e dirigir carro. Meu filho, ninguém para, não é só aspirador, não. Exatamente, qualquer área, né? Ó, qualquer área. O Patrick falou um negócio. Gente, eu tenho viagem marcada até abril, para vocês terem noção. Exatamente. Qualquer área, pessoal, vocês têm que perder o amor de casa. Vocês vão viver dentro do avião e o seu guarda-roupa vai ser uma mala. Isso é a regra. Quem quiser ter sucesso profissional não dá pra na se vida, apegar muito. Né? E é mais difícil um tiquinho para mulher, né? Como é que faz? Então. Tem que ser que nem eu, desgarrado. Nossa, e a mala da Índia, o tamanho? Nossa Senhora. O tamanho da até mala dela, meu Deus do céu. Mala, até secador de cabelo. E eu tenho 2 secadores, um 110 e um 220. Ô, louco, você é preparado mesmo. É isso aí. Então tá bom, gente. Então tá bom, muito obrigado aí para todos. Um beijo para vocês, obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau. Beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigado aí. Marca a gente no Instagram. Beijão. Beijo.